Vamos ouvir a palavra, queridos irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Deus colocou essa palavra no meu coração ontem. É um texto conhecido, né? Eu não sei se você já, com certeza já, em documentários, você já viu documentários que tratam sobre um problema chamado os acumuladores. Pessoas que, quando as coisas quebram ou ficam obsoletas, velhas, elas não jogam fora, guardam. E alguns, até quando andam pelas calçadas da vida aí, encontram um parafuso, um arame, né, um pedaço de abajur, pega lá e traz para casa. Ele não precisa, mas na cabeça dele diz o seguinte: se eu tiver isso em casa, algum dia pode me ser útil. E de repente aquela casa que poderia ser bonita, cheirosa, aconchegante, se tornou um pardieiro, né, de coisas velhas, quebradas, sujas, né? E a pessoa, ela não tem a noção de que as coisas, ela está estragando toda a paisagem da casa dela para guardar o que não presta. A gente tem na nossa cabeça que Deus sempre vai consertar tudo. A gente tem na cabeça que a gente ora, jejua, e Deus vai lá e conserta o que quebrou. Mas tem coisas que Deus não conserta. Tem coisas que você pode orar, jejuar, se consagrar, ir para o monte, e Deus não vai consertar. Deus não conserta aquilo que você quer, Deus conserta aquilo que Ele entende que é para ser consertado. E entender essa relação do que deve ser consertado e o que não deve, faz toda a diferença onde você chega. Esse texto é maravilhoso porque ele vai nos ensinar isso. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 diz assim, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora,
Agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Por que eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Feche os seus olhos, Pai. Fala conosco nesta manhã. Temos um coração aberto para ouvir a Tua voz. Alinha-nos à Tua vontade, que possamos sair desta reunião totalmente transformados, porque há um poder na Tua palavra. Esse texto é um dos textos mais fortes da vida de Davi. É um episódio decisivo na vida dele. Você sabe que Davi gera um filho numa mulher que não é dele. E existe uma consequência para isso. Ele recebe o profeta Natã no seu palácio, e Natã diz: olha, Deus vai preservar a sua vida, você não vai perder o trono, mas essa criança que está aí no útero da Betseba, ela vai morrer. Não tem jeito. Quando Davi ouve isso de Natã, Davi tenta com todas as suas forças reverter essa situação. Ele faz tudo o que está ao alcance dele para tocar o coração de Deus, para consertar isso. Ele quer consertar. Ele jejua, ele arranca as roupas reais e coloca panos de saco. Ele pega carvão, cinza, espalha pelo chão e deita sobre ele para que ele se suje. Ele para de comer, começa a jejuar, tudo para tentar consertar algo que quebrou. Ele faz de tudo, implorando pela vida da criança. Abre mão da higiene, abre mão de tudo para chamar a atenção de Deus para uma causa. Mas por mais que ele se esforçasse para tentar consertar isso, no 7º dia, você sabe, a criança morre. No 7º dia não tem jeito. Ele jejuou, ele orou, ele se consagrou, ele se humilhou, ele se derramou ao chão, ele deixou de comer, ele foi ao máximo do que podia no seu aspecto espiritual, físico, de entrega, de arrependimento. Mas Deus não consertou. Deus não consertou. No 7º dia a criança morre. E agora os servos estão todos assustados, porque em 7 dias Davi deu sinais de alta depressão. Sinais de que estava estruturalmente arrebentado, emocionalmente ferido. Em 7 dias Davi emagreceu, nem parecia um rei, ninguém nunca viu um rei daquele jeito. Mas algo surpreendente acontece, quando ele vê os servos cochichando, ele já não é bobo, já sacou que aconteceu alguma coisa, e ele vai lá e pergunta: a criança morreu? E aí os servos dizem: sim, Senhor, infelizmente teu filho morreu. E surpreendentemente ele vai lavar o rosto, troca as roupas, vai tomar banho, vai à igreja orar e pede comida. É simplesmente fantástico o que Davi faz. É fantástico. É impressionante olhar para alguém que até ontem parecia um maltrapilho, jejuando e orando por uma causa que ele queria que fosse consertada. E quando ele percebe que Deus não quer consertar, ele vira a página e ele volta a retomar sua vida do mesmo jeito que tinha antes. Você sabe que Davi se meteu em problemas porque ele errou em momentos decisivos. Todos nós temos momentos decisivos. E quando nós erramos nesses momentos, a gente paga preço. Quando ele olha para a esposa de Urias tomando banho, quando ele deixa de ir para a guerra para trazer a esposa de Urias para casa, para ter uma noite sexual com ela, quando ela é engravida e aí ele tenta trazer o marido da guerra para que ele se deitasse com a esposa, para camuflar que o filho que ele colocou na esposa de Urias era de Urias. Urias não cede à pressão, ele fala: por que eu vou me deitar com a mulher enquanto os meus companheiros estão na guerra? Não tem sentido. Davi começa até a tomar algumas decisões infantis, sabe? Porque quando a gente quer resolver as coisas ou consertar as coisas rapidamente, a gente sempre acaba estragando mais ainda. Qualquer decisão de conserto rápido vai sempre causar mais dano, vai sempre causar mais efeitos ruins. E Davi, agora um homem que era muito sábio, começa a aparecer um molecote, criando minis luas de mel para que Urias se deitasse com a esposa, e Urias dando uma lição de moral em Davi, dizendo: não, eu não vou me deitar com a minha esposa enquanto os meus amigos estão lutando por uma causa. E agora,
como Urias não se deita com a esposa, você sabe disso, ele manda o homem voltar para a guerra. E agora, irmãos, olha, a gente precisa tomar muito cuidado com a pressa de consertar as coisas, com a necessidade de tentar consertar as coisas, e coisas que Deus nem quer consertar. Um homem que foi matador de leão, matador de urso, um homem que foi usado por Deus ainda garoto para jogar uma pedrinha na cabeça de um gigante, um menino muito novo que foi submisso a Saul, mesmo quando Saul queria matá-lo e ele não revidou, um músico excelente que tocava a sua harpa e o espírito imundo que estava sobre Saul saía, um menino poeta, a maioria dos salmos são dele, mas porque ele quer resolver um problema rapidamente. O poeta, o escritor, o cantor, o rei, se tornou um assassino. Davi se torna um cruel assassino. Ele manda matar Urias. O que você faz na intensidade, tentando consertar algumas coisas, pode despertar a pior versão de você. Porque um abismo sempre chama outro abismo. E as precipitações são terríveis. Quando a gente quer consertar o que não é para consertar. Ou quando a gente quer consertar, a vida de Davi virou uma bagunça. Então Davi sabe que ele fez tudo o que podia para tentar consertar a vida do filho, mas não conseguiu. Ele coloca pano de saco, ele se suja com cinzas, ele para de comer para ter esperança de cura, mas não vem. Ninguém nunca viu Davi assim. Mas aí você começa a entender por que Davi é um homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele assassinou uma pessoa, porque Deus não é assassino, mas da mesma força que ele tinha para se humilhar e se arrepender, ele tinha para se erguer. Quando a criança morre, ele levanta. Isso é fantástico. A capacidade que ele tem de virar uma página é fantástico. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque na pressa de tentar arrumar as bagunças que nós causamos, de tentar consertar os erros, a gente começa a cometer uma série de assassinatos. Ore, jejue, clame a Deus por aquilo que se quebrou. Mas entenda quando Deus começa a dar sinais de que Ele não vai consertar. Tem coisas que você pode orar, jejuar, se humilhar, dizimar, e Deus não vai consertar. Nem tudo que se quebra Deus conserta. Nós caminhamos com essa ideia na cabeça de que Deus sempre vai consertar tudo. Eu vou fazer campanhas, eu vou pegar firme e Deus vai consertar. E eu sinto em dizer, Deus não consertou a vida do filho de Davi. E olha que ele adorou como poucos. E olha que ele se humilhou como poucos. E olha que ele se entregou como poucos. Mas Deus não devolveu. Sabe, eu fico tentando imaginar o porquê que Davi se entregou tanto por essa criança. Por que ele se humilhou tanto para consertar a vida dessa criança? Você lembra do começo de Davi? Davi é irmão de é um filho de Jessé e tem mais 6 irmãos. E Davi foi o único dos 6 que o pai não deixou ficar em casa, para que quando Samuel chegasse, fosse um dos candidatos ao trono. Eu entendo que o pai de Davi olhou para ele e o desprezou. E disse, teus irmãos têm condições de competir a um reino, mas você não tem. É como se o pai de Davi lavasse as mãos e dissesse, você não serve. A Bíblia não diz isso, mas eu me sinto é o que o Espírito colocou no meu coração. Muito dessa luta de Davi, para esses 7 dias, tentar manter essa criança viva e reverter essa sentença, foi talvez para não fazer com o filho o que o pai fez com ele. O pai de Davi o abandonou. O pai de Davi disse, eu não acredito em você. Eu vou desistir de você para acreditar que os seus irmãos podem ser rei. E agora que Deus diz, olha, o teu filho vai morrer, eu vejo talvez Davi lutando por uma criança, para fazer com o filho dele, que estava doente, aquilo que o pai dele não fez com ele. Tome muito cuidado, porque talvez você está tentando consertar coisas apenas para compensar a tua própria história. Para não tentar reviver aquilo que você já viveu no passado, dizendo, eu tenho que ser diferente do meu pai, eu tenho que ser diferente da minha mãe, eu tenho que ser diferente da minha criação, e o preço que eu estou pagando é tentar consertar coisas que Deus não tem nenhum interesse em consertar. Tem coisas que Deus não quer consertar. Não quer. Eu vejo esse amor, essa entrega de um pai brilhante. E para isso ele tem que ficar 7 dias longe do trono.
7 dias longe do governo. Mas quando a criança morre, ele se levanta. É uma aula maestral de como uma fé não pode ficar debruçada num caixão. Davi nos dá uma aula de como uma fé sadia, mesmo com as minhas emoções arrebentadas, elas não podem sobreviver em algo que não há esperança, porque notícias ruins sempre chegam. Todos nós queremos boas notícias, portas abertas, promoções, carros, dinheiro, faturamento maior. E até as pessoas que caminham com a gente, que nos amam, elas têm dificuldade de nos dar as más notícias. Rapidamente, quando há uma boa notícia, todo mundo liga, mas as más notícias, as pessoas logo ficam procurando quem tem coragem de contar. E é assim que os servos de Davi estavam. Ninguém queria contar para ele que o menino morreu, todo mundo preocupado. Nós sempre estamos preparados para boas notícias. Só que tem horas que não adianta fingir que está tudo bem. Tem horas que não adianta fingir que está tudo funcionando. E tem hora que nós precisamos ouvir sim as más notícias, para que as boas notícias cheguem. Tem hora que as más notícias são necessárias. Tem hora que as notícias como morreu, acabou, já era, elas são importantes para nos trazer a realidade de parar de tentar consertar aquilo que Deus não vai consertar. Tem hora que o morreu, acabou, não existe mais, são tão importantes quanto uma bênção. Tem más notícias que são uma bênção. Tem más notícias que são uma cura. E quando chega a notícia que a criança morreu, surpreendentemente Davi renasce. Ele não morre, ele não se joga no palácio, ele não pula da sacada do prédio, do palácio, não. Ele toma simplesmente banho, lava o rosto e reage, porque ele entende que é hora de avançar. Algumas pessoas estão sempre prontas para se erguer quando as portas se abrem. Estão sempre prontas para retomar sua vida com Deus quando as portas se abrem. Mas você é inteligente quando entende que é possível também reagir quando as portas se fecham. Você entende que é possível abrir a boca quando, mesmo tendo orado e jejuado por algo, Deus não consertou, e a porta ainda está fechada, e o caixão está ali, mas ainda assim eu posso abrir a minha boca. Tem horas que eu preciso agradecer pelas portas que se fecham. Tem hora que eu preciso me lavar e ir ao templo para agradecer pelos falecimentos que acontecem. Tem hora que eu preciso celebrar pelas portas que não se abriram, pelos trabalhos que eu entreguei currículo e não abriram, as portas não abriram. Tem hora que eu tenho que celebrar simplesmente pelos relacionamentos que não deram certo. Tem hora que eu tenho que levantar um aleluia pelas pessoas que me traíram e foram embora. Tem hora que eu preciso agradecer pelas pessoas com as quais eu não me casei. Você é capaz de voltar a comer, mesmo quando Deus não responde às suas orações? Você é capaz de voltar a lavar o rosto, tomar banho e recuperar a afeição real, mesmo quando você jejuou, orou, lutou, batalhou, foi para o monte, entregou seu dízimo e sua oferta, e Deus não consertou o que estava quebrado? Você é capaz de fazer isso? Mesmo quando o falecimento chega, você é capaz de voltar a se alimentar e dizer: te amo, Jesus, mesmo quando Deus não consertou o que você mais queria? Davi está nos ensinando a como lidar com a decepção. Ele está nos ensinando porque a decepção é democrática. Ela atinge pobres, ricos, negros, brancos, ela atinge todos, ateus. A decepção não é uma prerrogativa de perdedores. Vencedores também passam por decepções. Todas as pessoas passam por elas. E tem horas que você precisa surpreender a decepção, para não viver o fruto da decepção. Se você não reagir surpreendentemente à decepção, você vai colher o fruto de uma vida decepcionada. Em momentos de portas fechadas, ninguém pula, ninguém celebra, ninguém é louco de fazer da decepção algo que faça eu retomar minha vida, retomar minha carreira. Não é isso que a decepção diz. A decepção ainda quer me deixar ainda mais afundado nas cinzas, ainda mais afundado no luto. Mas surpreendentemente, Davi dá uma aula de um homem que aí sim é um homem segundo o coração de Deus. Entende que Deus não vai mais consertar. E os servos perguntam: eu não entendo, enquanto a criança estava viva e doente, você ora, jejua, e agora que morreu você se recupera. E ele diz: não há mais o porquê falar sobre isso, não há mais o porquê falar disso, não há mais o porquê jejuar sobre isso.
Se você não enfrentar a decepção, você vai ter o destino da decepção. Você precisa entender que tem hora que você tem que alinhar seu coração. E Deus não vai consertar tudo o que você quer que Ele conserte. A criança morreu. Davi fez de tudo para consertar. Deus não consertou. Talvez a gente quer consertar para aliviar a consciência. A gente quer consertar para recuperar. Mas Deus não precisa de nada disso. Eu quero dizer uma coisa para você. Abra bem seus ouvidos. Tem coisas que não são mais possíveis de serem consertadas. Eu lamento em dizer, mas tem coisas que não há mais nada a ser feito. Nada. E não é porque você não tem talento, e não é porque você não se arrependeu, porque você não é inteligente, e não é porque seu coração não é do Senhor, não. Tem coisas que Deus sabe que você se converteu, você se arrependeu, mas simplesmente Ele não quer consertar. Ele não quer mais consertar. É uma criança morta, é uma porta fechada. Um perdedor vai olhar para isso, vai morrer, mas um vencedor é definido pelo que ele faz com as portas que se fecham. Deus está fechando aquela porta, não é para punir Davi, mas é para mudar a mente de Davi. Deus está matando aquela criança, não é para expor, para envergonhá-lo, porque alguns estão abraçados a caixões mortos, e você está rodeado de gente te dando boa notícia, rodeado de gente te dando conversinha fiada, dizendo vamos, 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 e o que você está precisando é de uma má notícia para acordar. O que estamos precisando é de notícias cruéis, como por exemplo, acabou. Boas notícias não agregam, e tem hora que você está precisando ouvir, Deus não vai consertar. E se você tentar consertar isso, você vai ficar preso, abandonando o trono, para ficar preso numa vida de humilhação, pano de saco. Eu vim aqui para te dar uma péssima notícia nesta manhã. A péssima notícia de Deus para nós é: eu vim aqui para dizer que aquilo que você se dedicou, aquilo que você orou, jejuou, se consagrou e morreu, Deus não vai consertar. Não vai. Você deitou sobre cinzas, mas acabou. Isso não tem nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. A morte chegou, e Deus quer te lembrar que aquilo que te quebrou no passado, é por isso que Ele quer matar essa criança. Aquilo que te quebrou no passado não vai te quebrar mais agora. Aquilo que te arrebentou, aquela sacada, aquele dia que você viu Betseba, Ele não vai permitir. Ele está pronunciando a morte daquilo que tirou você da batalha. Ele está pronunciando a morte. Ele não quer consertar algo que vai te lembrar de um dia que foi abominável. Ele não vai consertar algo que vai te lembrar de um dia que tirou você do momento mais importante e para fazer a pior coisa. Deus me trouxe aqui nesta manhã para declarar morte sobre aquilo que tirou você do reinado. Deus não vai consertar aquilo que um dia tirou você do reinado. Aquele dia que tirou você do propósito. Tome muito cuidado, porque existem muitos filhos que nós geramos, filhos indevidos, que estão para sobreviver, arrancando a gente do trono e arrancando a nossa vida. E Deus não vai consertar aquilo que Ele não quer consertar. Tome muito cuidado, porque as decisões que você toma, quando Deus não quer consertar aquilo que você quer, vão determinar o tempo do luto, o tempo da dor na sua vida. E quantas vezes a qualidade das suas vestes serão definidas por isso. O seu cheiro, a sua higiene, e não só a higiene física, mas a higiene espiritual. Irmãos, eu quero dizer que a decepção, ela sempre vai estar muito perto de você, perto de mim. E nossas decisões sempre vão estar muito perto de decepções. E você não pode deixar as suas paixões decidirem por você. Quando dizem para Davi que a criança morreu, ao invés de surtar, de tomar chumbinho, de se matar, de fazer bobagens, diferente de como ele tentou consertar a gravidez, matando um e outro, ele agora aprendeu. Ele reage surpreendentemente diferente. A Bíblia diz, repita comigo, ele foi se hidratar. A Bíblia diz que ele foi lavar o rosto. Imagine alguém indo até uma bacia de água
depois de 7 dias, deitado em cima de cinzas, e ele vai jogar água no rosto. A criança está morta, mas ele foi lavar o rosto, ele foi trocar de roupa, ele foi trocar as vestes. Isso pode parecer irrelevante para você, mas se a Bíblia diz que ele fez isso, é porque isso é importante. Porque você nunca supera uma decepção. Olha, ouça, você nunca supera uma decepção sem se preparar para superar. Quando ele lava o rosto, quando ele vai tomar banho, quando ele vai... Lembre, qual foi o primeiro lugar que ele foi depois de tomar banho? Para o templo. Não quer dizer que ele não estava sofrendo, que ele não estava chateado porque Deus não consertou aquilo que estava quebrado, não. Só que ele estava se preparando para não ficar amarrado àquilo. Tem coisas no seu coração que você não pode tirar, mas você pode lavar o rosto, você pode trocar as vestes, você pode optar, mesmo com a porta fechada, vir à igreja e dizer: Senhor, Tu és santo. Mesmo sem o Senhor ter consertado aquilo que você queria, você pode levantar suas mãos e dizer: eu ainda confio no Teu nome, eu ainda espero por Ti, eu ainda consigo lavar os meus rostos, eu ainda consigo. Você pode se hidratar. Ele mudou as roupas, a Bíblia diz que Ele fez isso. Você não volta a reinar com cheiro de luto, você não volta para o trono com roupa de luto, com semblante de luto. Isso não é compatível. Vai ter que lavar o rosto, decidir que a criança está morta e Deus não quer consertar. É duro para um homem que um dia rasgou leão e urso. É duro para um homem que um dia era um garoto ainda e foi entregar marmita para os irmãos e pegou umas pedrinhas no rio e rodou a funda e de repente derrubou um Golias. Você acha que foi a pedrinha que derrubou Golias? Talvez Davi pensou: Deus me usou tanto no passado, eu já tive uma fé tão poderosa, rasguei leão, rasguei urso, matei Golias. Deus vai me ouvir, Deus vai reverter essa situação, Ele não vai deixar meu filho morrer. Mas a fé é uma ferramenta poderosa quando ela está ligada àquilo que Deus quer consertar. A fé é uma ferramenta poderosa quando ela está ligada àquilo que Deus quer consertar. Quando Deus não quer consertar, você pode ter derrubado Golias, você pode ter rasgado leão e urso. Se Deus não quiser consertar, Ele não vai consertar. Lave o seu rosto nesta manhã, nem que ele fique desbotado. O rosto de um crente deve ser um rosto desbotado. O rosto de alguém que tem decepções, chora para Deus mudar, mas logo se liga que Deus não quer e vai lavar o rosto. Que seu rosto seja desbotado de tanto lavar, de tanto lavar, de tanto lavar que perca até a coloração. Para alguém que entende que eu não vou negociar o trono por algo que Deus não quer consertar. Você não pode entrar num novo nível trazendo um nível anterior. Você não pode entrar numa nova empresa trazendo o que carregava na empresa antiga. Você não pode entrar numa nova igreja trazendo o que carregava da igreja antiga. Você não pode voltar para o palácio reinar trazendo o rosto de um homem que ficou 7 dias no chão. Tem que se lavar, tem que voltar a comer, tem que tomar banho, porque não é compatível. Tem coisas que Deus não vai consertar. E não tem nada a ver com o pecado. Tem tudo a ver porque você não precisa mais consertar isso. É hora de se hidratar. Deus está dizendo: tem coisas lindas adiante de você. Tem coisas lindas, Davi. Você pisou na bola, você errou, você fez bobagem, e eu não vou consertar algo que vai lembrar aquele dia. Eu não vou consertar, deixe que acabe. Mas isso não quer dizer que eu não te ame. Isso não quer dizer que eu tenha desistido de você. Volte para o trono. Mas eu não quero você no trono com aparência de cansaço. Eu não quero você no trono apreensivo ou com perfume de morte. Ao contrário, não importa quanta energia você gastou por algo que não deu certo. Ouça. Não importa quanta energia você gastou, jejuou, orou e no final não deu certo, por algo que não aconteceu. Não importa. É hora de mudar a mente. É hora de mudar o coração, é hora de esquecer, é hora de virar completamente, é hora de deixar a parte de você que entende que Deus te chamou. Lembra aquele dia que o teu pai não te chamou e Deus falou: Samuel, o escolhido não chegou? Lembra aquele dia que Ele te deu força para rasgar leão e urso? Lembra aquele dia? O Deus é o mesmo, mas Ele não vai consertar o que deixa você diferente daquilo que Ele te chamou para ser. Ele não vai consertar aquilo que deixa você diferente daquilo que Ele projetou para você. Mesmo você tendo lutado, jejuado, clamado, Deus não vai admitir que você largue o trono. E ouça, não é porque Deus não consertou o que você queria que Ele deixou de te amar. Não é porque Deus não consertou o que você queria que Ele te abandonou.
Muito pelo contrário, isso que Ele não consertou é o que vai salvar você. Isso que Ele não está consertando é o que vai trazer salvamento ao reinado da sua vida. Isso que Ele não está trazendo vida é a esperança que você tem de retomar o reinado que você por 7 dias deixou no chão. É por isso que Ele não está consertando, para salvar a sua vida disso. Ele está te salvando, porque consertar isso é fazer o que você tem em mente, mas não consertar isso é trazer você para aquilo que Ele tem em mente. Eu quero dizer que existe um novo cômodo para acessarmos aqui nesta manhã. E para isso você tem que lavar o rosto, hidratar a pele, voltar para a casa do Senhor. O primeiro lugar que Davi foi, após a morte do filho, foi o templo. Sim, ele foi para a casa do Senhor. Ele foi anunciar para todo mundo que quando Deus não conserta algo que eu quero que conserte, quando Deus não toma uma decisão que eu queria que Ele tomasse, quando Deus não resolve algo que eu queria que Ele resolvesse, mesmo tendo jejuado, orado, já que Deus não quer, então eu vou entrar nessa dimensão que Deus quer que eu entre. Então agora eu vou entender. Enquanto dava para consertar, eu orei. Agora que eu vi que não dá mais, eu vou voltar para o trono. Lava o rosto nesta manhã, irmão. Tira essas marcas que lembram você daquilo que Deus não quer consertar. Tem batedeiras na garagem que não tem mais como consertar. Tem alguns eletrodomésticos que já foram. Vale mais a pena você comprar um novo do que mandar arrumar. Tem coisas assim, né? O seguro de automóvel é feito até certo ano de carro. Dependendo do ano, não se faz mais seguro, porque não tem peças disponíveis. E para arrumar essa peça, o camarada vai ter que comprar até de colecionador. Então o seguro fala, é caro demais manter você preso a isso. Em primeiro lugar, que você tem que ir, quando Deus não consertar o que você quer que Ele conserte, é a presença dEle. Eu sinto que é uma nova dimensão de graça nessa manhã para todos nós aqui. Eu sinto que é uma nova dimensão de fé. Eu sinto de verdade, com todo o meu coração, que Deus vai abrir uma nova porta por essa porta que se fechou. Eu sinto que Deus vai trazer para nós um novo horizonte por essa porta que nós tanto queríamos que se abrisse, mas não se abriu. Eu sinto que Deus vai nos levar para um novo nível. Eu sinto que a porta está prestes a abrir para aqueles que ousam lavar o rosto nesta manhã, para aqueles que ousam olhar para o professor Davi e olharem para essa aula maravilhosa, que um erro nosso pode sim fechar uma porta. Um erro nosso pode sim trazer uma consequência, mas não determina que Deus ainda tem um trono para mim e para você. E se eu souber reagir disso que Deus não quis consertar, Deus vai me levar de volta ao trono. Eu sei que não faz sentido, eu sei que a gente parece um louco celebrando e comendo, nem os servos entendem, mas é exatamente isso. É a capacidade de se hidratar, a capacidade de se banhar. O Senhor me trouxe aqui nesta manhã para dizer que se você está jejuando, mas não aconteceu, volte a comer. Porque cada dia que você jejua, você deixa de comer por uma criança, você está dizendo, eu estou morrendo para que essa criança viva. Eu estou tornando menor para que essa criança viva. Tem horas que você não pode jejuar. Tem horas que você tem que comer. Porque se você está deixando de comer para consertar algo que Deus não quer, você vai ficar sem a criança e vai ficar sem você. Porque ninguém suporta ficar muitos dias sem comer. Suporta? E se Deus não quer consertar, Ele não vai consertar. E se você ficar sem comer para Ele consertar, vai morrer a criança e vai morrer você. Existem algumas coisas esperando você pronunciar a morte. Existem algumas coisas esperando você abrir a boca e dizer, acabou, morreu. Deus não vai consertar mais isso. E agora? Agora eu vou lavar o rosto. Agora eu vou voltar para minha roupa. Agora eu vou para o trono dizer para todo mundo que eu confio muito mais no meu Deus do que nas minhas sensações.
E que se Deus não consertou, é porque Ele está salvando a minha vida. É o que Jó diz quando ele perde tudo. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você volta a comer, você para de alimentar o que Deus não quer que se alimente.